Olá! Seja muito bem-vindo novamente ao meu canal Café com Pilates. É um prazer ter vocês novamente aqui comigo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Tem muito conteúdo de muita relevância de forma gratuita aqui para vocês. Meu nome é Thalissa Laranjeiras, sou instrutora e treinadora do Método Pilates há mais de 10 anos. Possuo mais de 3.000 alunos formados através da minha metodologia pelo Brasil afora. E hoje a gente vai falar sobre um assunto de muita relevância. Thalissa, qual o assunto de hoje? Cervicalgias. Quem nunca pegou ou chegou até o seu estúdio um aluno com desconforto na cervical, com fortes dores e radiações, e você se viu daquela forma assim, ó, o que eu faço? O aluno ele chega geralmente para você com aquela cinesiofobia, aquele medo realmente de se movimentar, medo de fazer exercício de braço, medo de fazer exercícios de abdômen que façam flexão, que ele vai sentir esse desconforto. Por quê? Porque ele sentiu desconforto nesse movimento, ou até mesmo porque ele não teve uma experiência positiva nesse movimento e você acaba ficando meio limitado. Eu quero saber qual é a sua postura quando acontece isso. Você acaba por modificar o aluno, ficando cada vez mais na escassez de movimento, sem ter o que fazer com aquele aluno, ou você dá aquela adaptada, mostra para ele o que realmente é uma funcionalidade de movimento, causa aquele relaxamento muscular, porque geralmente a grande parte de cervicalgias são por duas causas. A primeira causa é uma causa estrutural, né? Hérnias, compressões, e a segunda, muscular, tensão do dia a dia. E hoje em dia, quem não tem tensão muscular? As pessoas na pandemia trabalharam muito tempo em home office, é computador, é celular, é má postura, e tudo isso leva para um tensionamento muscular, o que acaba gerando desconfortos, dores de cabeça, tensionamento de outras musculaturas ali por perto. Então, o nosso propósito principal com o aluno desses é trazer função, trazer bem-estar para ele. E para que isso possa acontecer, eu preciso ensinar o meu aluno corretamente a relaxar essa musculatura. Relaxar essa musculatura, sim. Você não vai dar um alongamento para esse aluno num primeiro momento, você não vai trabalhar força nesse momento, porque ele não precisa disso. Ele precisa entender que aquele músculo pode sim relaxar. Você precisa trazer isso para ele. E a gente vai trabalhar hoje, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de movimentos que a gente vai construindo com os alunos ao longo das aulas. Talvez numa aula, na segunda aula, você não vai conseguir implementar exercícios de resistência com ele, de correções, mas você vai ensinar o caminho correto de um músculo relaxado, de como ele vai usar outras musculaturas para auxiliar neste movimento, ok? E eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Muitas das vezes o aluno ele chega com esse desconforto para vocês e ele fala assim, não, eu preciso ir no médico, eu não posso fazer esse exercício. Mas coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Exame, se o exame vir para você com um resultado de uma hérnia, de uma cervicobraquialgia, de uma compressão, de uma diminuição de espaço, ou até mesmo um tensionamento ali muito forte dessa musculatura superior, o tratamento é o mesmo, tá? O tratamento, a sua conduta vai ser a mesma, sempre será a mesma. O que a gente quer? A gente quer estabelecer função naquela cervical, eu quero preservar a funcionalidade. Lembrando que a nossa cervical ela é uma lordose, ok? Então a gente tem uma presença de uma curvatura aqui e eu preciso preservar essa curvatura. Muitas das vezes as pessoas elas pensam que crescer a coluna, aquele comando em excesso, cresce a coluna, endireita essa coluna, ela acaba por enrijecendo a coluna e tirando essa curvatura fisiológica da cervical. Então elas fazem o quê? Elas pensam que crescer a coluna é retificar a cervical. Então eles acabam ficando tão retificados e tirando essa curvatura anatômica e funcional da nossa cervical, causando desequilíbrios terríveis nessa região e, obviamente, desconforto. Então, sempre que você for trabalhar com pacientes com cervicalgia,
cabeça anteriorizada, você precisa preservar a curvatura da cervical. Observem também 2 pontos, isso é uma dica fundamental quando você vai trabalhar com cervical. Observem torácica e funcionalidade de cintura escapular. Está muito interligado, o nosso corpo é extremamente conectado e você precisa abrir os seus olhos, avaliar de uma forma coerente essas estruturas. Como que está a torácica desse teu aluno? Ele tem uma presença de uma curvatura acentuada na torácica, ele tem uma hipercifose torácica. Você precisa aumentar esse espaçamento, ganhar mobilidade para que você consiga recuperar um pouquinho da funcionalidade, da curvatura fisiológica dessa cervical. Está retificada essa torácica? Está com pouca mobilidade? Vamos trabalhar um pouquinho mais. E essa cintura escapular? Como estão essas escápulas? Estão aladas? Está precisando de fortalecimento de serrátil? Como estão os ombros desse teu aluno? Porque se provavelmente a cintura escapular tiver com instabilidade, os ombros vão estar trabalhando em excesso. Tem uma protusão de ombro? Observe, avalie o seu aluno para que você possa ter um caminho certeiro de resultados. Então, o primeiro passo que a gente vai trabalhar aqui, eu vou ensinar para vocês a fazer alguns movimentos de relaxamento. Esses movimentos você pode implementar na sua aula num pré-pilates, tá? Pode fazer no final da sua aula como uma finalização para o seu aluno sentir esse relaxamento e ir bem, e você pode também fazer como tarefa de casa. Aqui no meu estúdio, geralmente, eu mostro para os meus alunos 1 ou 2, 3 vezes em aula e dou como tarefa de casa. Porque isso eles podem fazer na casa deles, eles podem fazer antes de dormir, para dar aquela relaxada. Eles podem realizar num período que eles chegam em casa pós-trabalho, ok? Quando eles sentem esse tensionamento, quando sente aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça insuportável por conta de tensão. Então ele vai estar ali, naquele momento, fazendo alguns exercícios de mobilidade pequena. Eu não quero grandes amplitudes, tá? Eu quero movimentos bem pequenininhos e eu quero promover relaxamento dessa musculatura, principalmente de trapézio, e reposicionar essas escápulas e ter uma boa funcionalidade em cintura escapular. Mas para que isso aconteça, eu preciso, claro, ensinar o meu aluno o caminho correto. Eu preciso despertar a consciência corporal daquela região, porque a maioria dos alunos, quando eles sentem desconforto, que eles fazem, nossa, vou alongar, e começa, mexe, mexe. Quem nunca fez isso? Estrala o pescoço pro lado, estrala, e alonga, e aquela musculatura tensionada, sendo estirada, ela entra em mais processo de proteção e contração, e claramente que isso vai gerar mais desconforto e não vai melhorar ali o desconforto do teu aluno. Então vamos lá. Primeiro a gente pode usar uma overball, tá? Uma bolinha murcha, tá? Eu não quero que a cabeça do meu aluno fique pendurada. Eu quero somente preservar a curvatura fisiológica dele, tá? Então eu quero que ele fique com uma lordose, só que eu quero que ele encoste a cabeça dele, o topo da cabeça, a nuquinha no chão, ou aqui no meu reformer torre ou no mat. Eu tenho 2 possibilidades. Eu posso fazer o trabalho com a overball, tá? E posso fazer o trabalho com uma toalhinha. Aqui no caso eu vou usar um colchonete, mas dá para utilizar de 2 formas, as 2 formas. Então eu vou pedir para o meu aluno deitar, tá? Eu vou posicionar a overball bem aqui na curvaturazinha dele da cervical, ó. E percebam que eu apoio a minha cabeça, ó. A minha cabeça não tá dançando aqui. Eu quero que o meu aluno sinta esse conforto, tá? Então, muitas das vezes, o que você vai reparar no seu aluno? O aluno que tem uma cervicalgia, ou um desconforto, ou seja por algum processo estrutural ou funcional mesmo por conta de tensão muscular, você vai observar ele a aula toda, porque você está fazendo exercícios para membros inferiores, ele pode estar deitado assim, ó, retificando. Ou você pode estar fazendo qualquer tipo de exercício, ele está aqui, ó, mandando os ombros para frente. Ele pode estar fazendo qualquer exercício e tá com essas costelas completamente abertas, gerando pontos gatilhos lá na torácica, na lombar, e com certeza leva desequilíbrio para a cervical. Então, gente, o primeiro ponto, ensine esses relaxamentos. Então, meu aluno vai estar deitadinho, posso deixar a minha perna estendidinha num primeiro momento, posso deixar da forma que ele sinta mais conforto, tá? Então, o que você vai falar para ele? Você vai falar para ele assim, ó, eu quero que você respire.
Puxa o ar pelo nariz e solta. Relaxa. Puxa o ar pelo nariz e solta. Sente a toalhinha ou a bola na sua cervical. E eu quero que você sinta que você está descolando o seu ombro da toalhinha, dando espaço entre a sua orelha e a bolinha. Eu não quero que você fique aqui, ó. Então ele vai dar um espaço. Leva a sua mão de encontro, como se você quisesse ir lá para o pé com a sua mão. E isso o que vai fazer? Vai fazer com que o seu ombro se afaste da bolinha. Eu quero que ele mantenha aí. E aí, você vai começar a dar comando para ele, pequenos comandos, tá? Imagina que você vai fazer um sinal de sim com a cervical, mas é um sim bem pequenininho, ó. Então você vai descer um pouquinho o queixo e voltar. Desce um pouquinho o queixo e volta. Desce um pouquinho o queixo e volta. Desce um pouquinho o queixo, volta. Fica nessa posição, a gente vai trabalhar só com o olhar. Olha para um lado, olha para o outro. Quando a gente mexe, se movimenta os olhos, a gente trabalha uma musculatura profunda da cervical. Então, ó, vamos brincar com o olhar. Olha para um lado, olha para o outro. Olha para um lado, olha para o outro. Vira um pouquinho a cabeça para um lado, bem pouquinho, volta ao centro. Vira um pouquinho para o outro, volta ao centro. Bem pouquinho para um lado e volta ao centro. Bem pouquinho para o outro. Agora eu quero que o queixo vá um pouquinho mais para o teto e volta. Um pouquinho mais para o teto e volta. E agora eu quero que você dê comando de relaxamento dos músculos da face para o seu aluno. Então você vai falar para ele assim, eu quero que você feche seus olhos, deixa a tua boca bem relaxada, de maneira que você não sinta seus dentes cerrarem. Então relaxa, relaxa a sua boca, relaxa a sua mordida, relaxa os músculos da sua face. Solta, solta tudo. À medida que você relaxa esses músculos, respira. Se for confortável para você, solta a sua língua, abre um pouquinho a sua boca e fica aí respirando por uns 5 movimentinhos. E relaxa, fugindo sempre o ombro da bolinha. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a implementar um pouquinho de movimento no quadril, tá? Então, vamos pedir para o meu aluno, fecha a perna e abre. E aí você vai observar como se comporta a cervical dele. Lembra que o nosso corpo é inteiro conectado, gente, inteirinho. É como se a gente tivesse vestido com um macacão preto bem apertado. Se a gente puxa em cima, você sente embaixo. E a mesma coisa, se você puxa embaixo, você sente em cima. Tá? Então eu preciso observar o corpo do meu aluno de forma integral. Fiz um pouquinho de movimento da lombar, deixa a perna dobradinha, vamos começar a trabalhar um pouquinho o movimento do quadril, tá? Então eu quero que ele faça, encoste a lombar bem pequenininho e empine o bumbum. Lembra do pubis? O pubis sobe e o pubis desce. Bem pequenininho. E vocês vão começar a sentir, quando vocês fizerem essa prática, eu quero que vocês façam, que na hora que você movimenta o quadril, a sua cervical vai movimentar. E aí você vai entender essa conexão do corpo como um todo. Desce e sobe. Mantém a curva neutra. E agora a gente vai dar um pouquinho de movimento para os braços. Lembra que eu dei o primeiro comando para a gente fugir das bolinhas? Da bolinha aqui? Eu vou dar esse mesmo comando para o meu aluno. Eu vou falar assim, ó, eu quero que você leve seus braços lá para trás da cabeça, mas fugindo o seu ombro da bolinha, ó. E volta. Vai. E volta. Tem alunos que são apressadinhos e sem consciência. O que você vai dar o comando para eles? Dá o comando para que eles pensem que os braços deles estão dentro de uma piscina cheia de água. Então tem a resistência da água para ele vencer, ó.
Então, ele vai e volta resistindo. Vai e volta resistindo. Não é simplesmente aqui, ó, tá? Vai e volta. Fiz esses comandos de relaxamento? Ok, essa é a nossa primeira parte que eu vou introduzir para o meu aluno. Por que eu vou introduzir? Nada adianta eu morrer de fazer fortalecimento se o meu aluno não souber a forma correta de se posicionar e de relaxar essa musculatura. Ele precisa entender que essa musculatura precisa de um momento de relaxamento e ele só vai entender se ele sentir e ter essa consciência corporal. Por isso que é muito importante você mostrar para ele que é possível relaxar essa musculatura. E muitas das vezes o aluno ele acaba associando alguns movimentos que ele faz que é um movimento que ele sente desconforto. Por isso que eles falam sempre de movimentos de membro superior e movimento de abdômen. Então eles vão falar assim, ai, eu fiz esse movimento de braço hoje e doeu, eu não posso mais fazer esse movimento. Mas ele esquece de te falar que na hora que ele saiu do teu estúdio, ele foi lá na casa dele, pendurou roupa, passou roupa, ficou lavando louça um tempo inteiro, fez um bolo. Então assim, ó, são inúmeros fatores que faz com que o seu aluno sinta algum desconforto. Então a gente precisa persistir. Por isso que é tão importante a gente ir implementando aos poucos essas percepções. Essas percepções são muito interessantes para que o aluno sinta esse conforto, esse abraço. Quando ele abraça, ele sente, é muito confortante. Eu falo que fazer esses movimentos para dormir, você dorme tão relaxado, é tão gostoso. Isso vocês podem passar aí muito nas aulas de vocês e dar como tarefa de casa para os alunos. E vocês perceberam que eu não dei ativações. Eu não falei em nenhum momento contraia ou abaixa o ombro. Não, eu só dei comando de relaxamento no primeiro momento, porque é isso que eu quero. Eu quero relaxar essa musculatura para que eu possa trabalhar, para que ele possa sentir esse conforto novamente, para que eu possa criar outras percepções e novos caminhos no corpo dele. Thalissa, como que eu posso criar essas ativações de uma maneira mais eficiente? Então agora a gente vai implementar alguns comandos que sim, ele vai começar a gerar essa estruturação em cintura escapular. Eu posso deixar ele num primeiro momento com a bolinha, com a toalhinha, enfim. O que é importante é eu manter o apoio da minha cabeça. A minha cabeça não pode ficar mal posicionada ali. Então eu vou ter que orientar e mostrar para ele a forma correta. Fez com a toalhinha? A gente pode agora deitar o meu aluno e manter ele sem a toalhinha, tá? Porque ele já tem aquele feedback do que é a bolinha aqui. É isso que eu quero. Tá? A mesma coisa quando vocês deitam os alunos de vocês no reformer, vocês pedem para eles afastarem um pouquinho e fugir da ombreira. Mas não é que ele precisa descer do carrinho, não. É o ombro dele que precisa descer, tá? É esse afastar para criar espaçamento. Mas muitas das vezes eles descem e eles fazem isso, ó, eles colam o queixo no peito. E aí gera toda uma tensão. Por isso que eu preciso daquele C grande aqui, para eu manter essa curvatura fisiológica da melhor maneira possível, ok? Então agora a gente vai trabalhar com alguns comandos de ativação. Eu quero gerar conexão dos meus braços com o meu centro, para que o meu aluno, na hora que ele levante o braço, ele não levante as costelas e perca essa conexão com o centro, tá? Então, mais uma vez, eu vou dar alguns comandos para ele, de ativação de ombros. Agora eu vou falar assim para ele, ó, eu quero que você alcance a mão longe e aperte esse chão. Eu quero que você sinta o que acontece. Alcança e aperta. Alcança e aperta. Alcança e aperta. Fico aqui um pouquinho apertando, ativando toda essa musculatura lá de trás. E agora devagarinho eu vou imaginar aquela mesma piscina, aquela água. Então eu vou subir mais rapidinho e vou descer, ó, com resistência, como se meu braço estivesse na borda da piscina e quisesse entrar dentro da piscina. Cheguei aqui, aperta novamente o meu estofado. Sobe rapidinho, fugindo o ombro das ombreiras e desce, aperta. Então eu vou subir, aperta. Posso ficar lá no alto e eu vou fazer o quê? Eu quero relar a pontinha do meu dedinho do meio
lá no teto e relaxar o ombro até o meu ombro encostar. Levo a pontinha lá no teto e volto até encostar. Pontinha do dedo lá no teto e volto até encostar. Alcança longe a pontinha do dedo lá no teto e volta até encostar. Continua, vai e volta. E volta a palminha da mão lá para o teto, para baixo. Vamos começar a implementar um pouquinho de ativação de tronco, de abdômen. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês entrelacem os dedos de vocês, tá? E a gente vai usar os dedões como se fosse um colar cervical, para gerar essa estabilidade, para que eu não force a minha musculatura da cervical. Então, ó, eu vou gerar um conforto aqui. Então, abracei, eu abraço mesmo a minha região tenar e hipotenar, tá aqui na minha nuca, fazendo uma tração, tá bom? Eu faço essa tração no meu pescoço e os meus dedos, eles formam um colarzinho cervical. Eu não quero que o meu aluno abra demais os cotovelos, porque senão eu vou aduzir as escápulas e vou tirar o espaço funcional das escápulas, ativando o romboide, trapézio e entrando naquele ciclo vicioso novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o ar, eu vou favorecer esse movimento através da minha respiração. Sobe braço, tronco, cabeça, olha lá para o joelho, sente a costela descer em direção ao quadril e retorna. De novo. Sobe cotovelo, tronco, olha lá para o joelho e volto. Meu aluno aprendeu a fazer esse movimento, eu posso tentar fazer com ele sem o apoio das mãos na cervical. Então, ó, braço alcançando longe. Primeiro, vai o braço vai convidar quem? O meu tronco convida a minha cervical e eu olho lá para o meu joelho. Volto o braço, tronco e cervical. De novo, ó. Tem um momento certo de eu elevar a minha cervical. O que acontece que tensiona, que os alunos sentem desconforto, é que eles fazem isso, ó. Eles sobem a cabeça primeiro. E aí vem todo um desconforto. Tem um momento certo para que eu possa elevar a minha cabeça. O meu braço alcança, ó, o meu braço que vai convidar o meu tronco e o meu tronco que convida a minha cervical para o movimento. Então, ó, braço, tronco, cervical. Preserva o C longo, não queixo no peito, não. Volto. Tentem fazer esse movimento. Olha como é típico o aluno querer entrar primeiro com a cervical no movimento. Isso é muito típico e o que acontece? Desconforto na região cervical. Então, são pequenos detalhes que faz todo uma grande diferença para que a gente possa trazer função novamente para esse paciente. Tem outras formas de eu realizar ativações de serrátil em cadeia cinética fechada, tá? Eu posso colocar esse meu aluno em 4 apoios, tá? Então, eu vou ficar aqui em 4 apoios e eu vou pedir para ele, ó, eu quero que ele empurre bem o chão, tá? Então, os dedos têm que estar ativos aqui, quadril alinhado com os joelhos, ombro, cotovelo e punho alinhado, cuida das hiperextensões para que não fuja a força por aqui. Eu vou encaminhar o meu olhar por cima dos meus dedos, por quê? Esse comando de olhar por cima das mãos impede que o teu aluno faça isso com a cervical e faça isso, que deixa ela pendurada. Então, ó, tem um ponto certo para eu olhar, eu olho por cima dos meus dedos, mantendo a minha lordose aqui. O que eu vou pedir para ele? Eu vou pedir que ele grude as escápulas atrás, ou seja, leva o peito para o chão sem dobrar o cotovelo, ó, e empurra. Leva o peito para o chão e empurra. Cuidado para que o seu aluno não entenda que esse empurrar é uma hipercifose torácica e leve para uma mobilidade de coluna. Eu não quero isso, ok? Então, ache o equilíbrio aí do seu aluno. Não deixe que ele faça isso. Não é movimento da coluna e sim na região escapular. Desço o peito e subo. Fiquei aqui. O quanto mais eu empurro, mais eu vou sentir essa ativação de serrátil, tá? E o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar outro comando para o meu aluno. Você vai subir o seu ombro e descer. Sobe o ombro
e desce. Sobe o ombro e desce. Fiz esse movimento escapular, vamos tentar trabalhar o movimento de dissociação de membro superior? Então, ó, ele vai tirar um braço, volta. Empurra tanto, tanto, tanto que vocês vão sentir que a mão quer levitar. E aí você tira e volta. Empurra, 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 tiro e volta. Empurra, 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 tiro e volto. Essa é uma das formas também de realizar ativações. Esses movimentos que eu fiz de braço quando eu estava deitada, tá? De ativação, levar para longe, alcançar, esse é o comando do serrátil. Serrátil anterior é um importantíssimo músculo estabilizador de cintura escapular. Ele é inserido, o trajeto dele é costelas até a borda medial de escápula. Ele tem a função de grudar as nossas escápulas no gradil costal. A grande maioria dos clientes que tem escápulas aladas, você pode ter certeza que possui uma fraqueza de serrátil anterior. E a grande patologia, a grande maioria das patologias de ombros as discinesias escapulares, estão ligadas ao serrátil anterior. Então, por isso que é tão importante, por isso que se fala tanto de serrátil anterior. Mas não é somente o serrátil anterior que vai trazer um conforto da cervical do seu aluno. São vários detalhes, são vários músculos trabalhando, mas eu preciso de um bom funcionamento da minha cintura escapular para que isso ocorra de uma forma organizada e estrutural no corpo do seu aluno, ok? Vamos para mais um movimentinho aqui para que o meu aluno consiga entender e relaxar esse ombro em decúbito ventral. Então, meu aluno vai estar aqui deitadinho de barriga para baixo. Eu vou pedir para ele colocar a testa apoiadinha nas mãos dele. E eu vou pedir para que ele sinta que os cotovelos dele quer abrir, tá? Porque a maioria dos alunos, na hora que eles deitam, eles fazem isso daqui, ó. Tensiona o ombro. Então, ó, relaxa os ombros, cresce os ombros para as laterais e lembra do queixo, tá? Não pode colar o queixo ao peito. E aí você vai falar para ele, abaixa o ombro e sobe o ombro. Abaixa o ombro, sobe o ombro. Abaixa o ombro, sobe o ombro. Abaixa e sobe. Abaixa, fica e abre o cotovelo. Abre, 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 abre. E relaxa de novo. Abaixo e abre bem o cotovelo. E relaxa. Esses são mais uns comandos em decúbito ventral que dá pra gente trabalhar com os alunos para essa percepção de ombros, de estabilidade, que é muito importante. Vale lembrar que são movimentos que eu posso trabalhar no começo, no meio e no final da minha aula. São exercícios que eu posso implementar num pré-pilates antes de realizar outros movimentos que eu sei que o meu aluno pode realizar, compensações, que ele pode ter alguma dificuldade. Então, são exercícios que facilitam a minha vida de instrutora de pilates na hora das correções, porque o teu aluno já vai saber o que precisa ser feito e, principalmente, facilita a via de acesso do seu aluno para que ele possa sentir o movimento com mais consciência, sentir as ativações corretas e eliminar esse tipo de dor, ok? Agora eu quero realizar com vocês 3 movimentos utilizando a faixa elástica para que a gente possa fortalecer de uma maneira diferente do que a gente está fazendo agora. Deixa eu só pegar uma faixinha elástica aqui. Então vamos lá. São 3 movimentinhos aqui que a gente vai trabalhar, que eu gosto bastante. Então, ó, a gente vai abraçar a faixa elástica. Esses movimentos aqui dá para fazer deitadinhos também, se o teu aluno não quiser fazer ajoelhado, ou se ele tiver alguma limitação em joelhos. Você vai preservar os seus cotovelos aqui na lateral da sua cintura. E você vai falar para o seu aluno, observa seus ombros. Eu quero ele para baixo e sorrindo, para ele ganhar espaço para as laterais. E eu quero que você imagine que você está com uma bandeja nas suas mãos e você não pode derrubar essa bandeja. Então a gente vai levar a bandeja para a pessoa pegar uma taça de champanhe e retorna até na cintura. A bandeja não pode cair. Repara na cervical, tá? Não pode estar aqui. Leva a bandeja, alcança longe essa bandeja e retorna. Alcança longe essa bandeja e retorna.
Vamos cerrar o punho agora e vamos pensar que a gente vai dar um soco lá na frente. Então, ó, lá na frente e volto. Lá na frente e volto. Vai lá na frente, fica, abre um pouquinho, alcançando longe, volto. Abre um pouquinho, volto. Abre um pouquinho, volto e desço. Posso implementar esses movimentos com o movimento de membro inferior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu quadril lá pra frente. Na hora que eu fizer os movimentos de membro superior, eu vou mobilizar o meu quadril junto. Então, ó, eu estendo o meu braço, mobilizo o meu quadril e retorno. Estendo o meu braço, mobilizo o meu quadril e volto. Mobilizo e volto. Vamos fazer esse exercício deitadinho para que vocês possam visualizar? Se o teu aluno não tem tanta consciência corporal assim, dá para você colocar ele deitado em cima de um foam roller, porque o foam roller vai dar um feedback melhor de cintura escapular, de curvaturas para ele, ao invés dele deitar no mat, tá? Então, deitadinho, vou colocar a minha faixinha elástica aqui, ó, abraçando minha axila. E vamos lá. Eu subo, ombro para baixo, ó, e desço. Alcança a mão lá pro teto. Alcança. Observa a curvatura da cervical e volto. Lembra da bolinha. Você sempre vai relembrar seu aluno. Lembra da bolinha e lembra do ombro fugindo da bolinha. Vai e volta. Vai, segura um pouquinho, ó. Abre, fecha. Abre, fecha, abre, fecha. Posso trabalhar com movimentos com a mobilidade da cervical. Então, ó, na hora que eu estendo o meu braço, eu olho um pouquinho para baixo, pro lado, perdão, e volto. É pequeno o movimento, não é um movimento abrupto e rápido. Olho e volto para o outro lado. Olho e volto. Olho e volto. Posso trabalhar com o movimento da cervical com esse mesmo movimento que eu estava fazendo com os dois braços, ó. Então eu vou estender, abaixo um pouquinho o queixo, volto e retorno. Estendo abaixo um pouquinho o queixo, volto e retorno. Então, pessoal, a gente tem inúmeras possibilidades de trabalhos de cervicalgias, de desconfortos, de tensionamento muscular através dos movimentos de mat pilates. O que eu preciso é entender sobre o que eu estou fazendo. A partir do momento que eu entendo sobre a patologia, eu entendo o que está acontecendo no corpo do meu aluno, eu encontro o caminho certeiro, eu tiro essas compensações e o resultado vem. E o que a gente mais quer com os nossos alunos é trazer essa funcionalidade para que ele possa fazer todas as atividades físicas e ter qualidade de vida, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui pra mim o seu comentário. Quem não me segue ainda no Instagram, ó, vai lá me seguir no Instagram, curte esse vídeo, encaminha esse vídeo para um colega de trabalho que você sabe que vai gostar e que vai ter resultados com cervicalgia. Te espero na próxima quinta, um grande beijo e até o próximo vídeo.